E agora a jornalista Thalita Mendes vai conversar com o advogado João Marcos sobre direito de família, um tema muito importante. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade, primeira edição. E eu estou aqui com o João Marcos, que é advogado, para falar sobre direito de família. João Marcos vai falar sobre guarda, alienação parental. Boa tarde, João Marcos. Seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Thalita. Fico muito feliz de estar voltando aqui para trazer mais um tema muito importante para toda a população de Paracatu, né? Que é, como você muito bem disse, o direito de guarda e a alienação parental. E primeiramente nós vamos falar sobre guarda. João Marcos, guarda é somente para as crianças? Como funciona? A guarda, Thalita, é o dever dos genitores de zelar, de cuidar e de educar os filhos. Os filhos que compreendem na idade até os 18 anos, que aí abarca as crianças e os adolescentes. E os casais costumam respeitar o que a lei obriga, digamos assim? Infelizmente, hoje, isso não vem acontecendo, Thalita. Teve até uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que, durante a pandemia, mais de 431% dos casais que tiveram um aumento de conflitos internos familiares entre casais e ex-casais em razão do período de pandemia. Infelizmente, né, como eu disse, os acordos judiciais eles não vêm sendo cumpridos. E as sanções que podem acontecer o juiz estipula multa em razão do descumprimento desse acordo realizado entre os genitores anteriormente. Então, se uma das pessoas, né, um dos genitores, não cumpre a lei, então ele está sujeito à multa. Tem outras penas também? Sim, além da pena de multa, né, existe a lei de alienação parental, que ela menciona que o fato de desqualificar um genitor, mentir com o nome do genitor, tratá-lo mal, esconder a criança, digamos assim, para que o outro genitor não tenha convivência com o pai, isso pode gerar sanções judiciais, que no caso é a alienação parental, promovendo o juiz então a multa em face do genitor que está infringindo o acordo e também pode chegar até ao caso de perder a guarda do filho, Thalita. Então, assim, sobre alienação parental, eu creio que há muitas dúvidas. Se, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho uma criança e eu pego essa criança, né, que fica a maior parte do tempo comigo, e falo mal do pai desta criança. Isso pode ser considerado alienação parental se, por exemplo, a criança não gostar mais do pai, ter uma visão errada ou uma visão muito negativa do pai pelo que a mãe fala, por exemplo. Exatamente, Thalita. Isso se caracteriza pela desqualificação do genitor em relação ao outro. E isso, como eu muito bem disse, isso pode acarretar sanções judiciais por meio de um processo legal com avaliação de um psicólogo ou de um assistente social devidamente cadastrado no banco de profissionais do fórum. João Marcos, e nós vemos muitos casos de separações. Separação é muito comum. E nessas separações vem, né, às vezes, uma criança, um adolescente e um dos adultos quer a guarda ou não concorda com a criação. Então, é muito comum, digamos, brigas ou casos na justiça diante de guarda. É muito comum, Thalita. Inclusive, o principal fato, né, que os casais hoje eles divergem, eles possuem brigas, é a questão da guarda. E vale a gente mencionar que a regra estabelece que a guarda ela será compartilhada. Como eu mencionei anteriormente, a guarda é o dever de zelar, de cuidar e de educar o filho. Como a guarda ela é como regra compartilhada, acontece também do juiz fixar a guarda unilateral, mas desde que o juiz perceba que um dos genitores não tem condições financeiras, especialmente psicológicas, de cuidar daquele filho menor.
João Marcos, digamos que eu tenho um filho novamente, né? Eu tenho um filho e o pai dele tem que buscar ele alguns dias. Foi definido aí pela justiça que, por exemplo, no final de semana ele fica com o pai. De repente, a mãe faz algum plano para esse fim de semana e o pai não quer ficar com o filho. O que fazer diante dessa situação? Diante dessa situação, como você bem mesmo disse, então anteriormente ficou acordado uma regulamentação de visitas. E aí o filho ele pode requerer, representado pela genitora, o cumprimento de sentença para que o genitor ele cumpra o que ficou estabelecido anteriormente entre o pai e a mãe. E caso ele descumpra, o juiz determinará um valor de um pagamento de multa em relação ao pai que está descumprindo esse acordo anteriormente realizado entre as partes. João Marcos, e até da última vez que você esteve aqui, nós recebemos muitas perguntas e uma delas era acerca de condição financeira. Por exemplo, a pessoa tem um filho e o pai alega que não tem condição financeira de pagar a pensão alimentícia. Como que fica essa situação? Ele é obrigado a pagar? Os avós são obrigados a pagar? O juiz percebe que não existe a possibilidade nenhuma do pai fornecer alimentos, é possível requerer a ação chamada de alimentos avoengos, que no caso são os avós que vão pagar a pensão para o filho menor. E eu vou ratificar, o pai ele não pode se eximir de pagar essa pensão alimentícia, exceto se ele comprovar judicialmente que ele não tem condição financeira de pagar a pensão para o filho. Eu também recebi dúvidas, João Marcos, na última vez que você esteve aqui conosco, sobre pessoas falarem que assim, eu estou me separando e o pai ofereceu me dar tantos mil, a casa, em troca de não pagar pensão alimentícia. O pai pode fazer isso? O pai não pode fazer isso, Thalita, porque a lei ela é muito clara, mencionando que o pai ele tem o dever, além de zelar, de educar, de manter o sustento do filho. Porque com dinheiro você não vai vestir, você não vai se alimentar direito. Então o pai não pode se eximir desse direito de prestar alimentos para o seu filho. Afinal de contas, é filho e ele deve ter esse cuidado de zelar desse filho da melhor maneira possível. Não pode, então, haver uma troca. Se houver essa troca combinado ali, quando o caso chega na justiça. Pois é, não pode haver essa troca. Inclusive é muito comum quando o pai atrasa uma pensão, a mãe falar, não, eu não vou deixar você visitar o meu filho. A gente tem que mencionar uma coisa, que o direito de pensão e o direito de visitas, eles não se misturam. Um direito não é condicionado a outro. Tudo bem que, moralmente falando, o pai ele deve prestar os alimentos. E acontece muito da mãe usar o direito de visita do filho como uma forma de barganha para o pai pagar os alimentos. Isso é muito errado e esses direitos eles não podem se confundir. Certo. João Marcos, e quais são as situações mais comuns que vocês encontram? A gente encontra muito isso que eu acabei de mencionar, da mãe não deixar o pai visitar o filho porque o pai não está pagando a pensão. Então, como eu mencionei, o direito de alimentos ele não se confunde com o direito de visitas. Não tem como a mãe usar isso como barganha, embora isso aconteça muito no mundo prático, usar isso de barganha para que consiga o seu objetivo de receber os alimentos para o filho. Isso é muito comum, infelizmente é algo que acontece na maioria das famílias brasileiras, Thalita. João Marcos, e para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse orientações. Quando se trata de direito de família, nós vemos que muitas discussões acontecem e até boletins de ocorrência são abertos, a polícia é chamada. Então, o que você orienta as pessoas que têm algum problema em relação à guarda? O que eu oriento inicialmente, Thalita, é os ex-companheiros, né, o pai e a mãe, sempre buscarem apoio psicológico para que tenham um bom relacionamento entre si. Por quê? Porque caso o pai e a mãe não tenham um bom relacionamento, infelizmente isso vai interferir na vida do filho. Então, caso seja impossível esse relacionamento do pai com a mãe, infelizmente a única alternativa e última alternativa é procurar justiça por meio de um advogado para, quando o advogado analisar o caso da melhor maneira possível, tomar a providência judicial cabível em relação
ao que está acontecendo naquela família. João Marcos, muito obrigada por sua entrevista e vou deixar alguns instantes aí para você deixar sua mensagem à população. Thalita, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, passando conhecimento para a população de Paracatu sobre um tema muito importante e muito polêmico, porque é o que a própria Constituição menciona, que a família ela é a base da sociedade. Então, se a gente tratar bem da família, a gente vai ter uma sociedade melhor. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e passar conhecimento para toda a população de Paracatu. E nós que agradecemos, João Marcos, e agradeço também a OAB de Paracatu